Antes de começarmos, eu quero deixar um alerta importante. Tudo que eu falar neste vídeo é baseado no meu operacional, que é resultado de anos de estudo, backtesting e prática. Meu operacional é baseado em análise técnica avançada, análise de fluxo e macroeconomia. Eu uso uma combinação de indicadores e ferramentas para identificar oportunidades de trade. Eu sei que meu operacional pode parecer confuso para muitas pessoas. Pode parecer que eu uso muitas médias e que meu gráfico é sujo de tanta informação. Mas é o meu método de operar e eu já estou há tempos utilizando esse mesmo operacional. No entanto, é importante lembrar que não existe um operacional 100% assertivo. Ainda que eu tenha um bom histórico de resultados, é possível que eu cometa erros, e você também. Por isso, é importante que você sempre faça sua própria análise antes de tomar qualquer decisão no mercado financeiro. Além disso, quero deixar claro que não estou aqui para recomendar compra ou venda de nenhum ativo. Eu ainda não tenho certificado para fazer isso. Meu objetivo é apenas compartilhar meu conhecimento e experiência com vocês, para que vocês possam aprender e desenvolver suas próprias estratégias de trading. Então, com esse alerta feito, vamos ao vídeo. Começando mais uma revisão do dia, hoje dia 13 de março, e antes de eu começar a falar a minha análise do dia, peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo, curta o vídeo e compartilhe com os amigos, dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Então clique embaixo no botão para se inscrever e bora lá pro gráfico. Antes de eu falar do gráfico em si, eu preciso anunciar aqui a novidade que eu já postei já tem alguns dias nas minhas redes sociais e aqui também no YouTube, que é a abertura das minhas vagas para a 5ª turma de mentoria. Depois de 6 meses sem abrir vagas, estou abrindo novamente. Então, se você quiser fazer parte, você pode ver o vídeo que eu postei aqui no YouTube. O link vai estar aqui na descrição desse vídeo. Ou também lá no Discord ou no Instagram. Tem um anúncio em todas as minhas redes sociais. Então, lembrando, a minha mentoria não basta você clicar no link de pagamento. Eu preciso conhecer você antes. E é por isso que você tem que preencher um formulário de interesse. Dessa forma, eu consigo entrar em contato com você para a gente conversar, eu conhecer você e depois a gente resolver as coisas necessárias da mentoria. O link do vídeo também vai estar aqui no Discord. Nesse vídeo eu falo de coisas importantes em relação à mentoria, tá? A estrutura, o conteúdo, quando vai começar as aulas, tudo que eu ofereço, o valor, o desconto que eu estou oferecendo para os primeiros 10 alunos que confirmaram que irão fazer parte dessa turma, beleza? Então, se quiserem fazer parte, pode comentar aqui no vídeo que tem interesse ou entre em contato comigo pelo Instagram ou Discord ou onde você me achar, você pode entrar em contato comigo, tá bom? Mas, já aproveitando, eu já postei aqui também o formulário, aqui nas respostas, aqui no Discord, beleza? Então, bora lá pro gráfico agora. Então, começando aqui em relação ao setup das linhas, hoje a gente vai passar a ter setup também no índice. E o setup foi atualizado, agora não estou olhando 6R, estou olhando 5 minutos. No dólar hoje não foi interessante, a gente teve toque da linha aqui para venda, estopou. Se tivesse entrado aqui de novo também teria estopado e só na terceira tentativa aí já andou alguns pontos. Mas não andou tanto também não, porque o dólar hoje ficou bem travado. Já em relação às linhas do índice, já introduzindo aqui então, deixa eu abrir aqui, é sensacional, porque aqui logo depois do segundo candle a linha de compra já teria acionado, né? Faltou poucos pontos para estopar, quase aqui uns 40 pontos mais ou menos. E o movimento cravou o alvo da linha lá em cima, que foi de quase 500 pontos aqui. E aí, se tivesse invertido a mão, teria estopado todas as vezes que tentasse inverter a mão para a venda. Todas. Todas até o fim do dia. Então, se tiver pegado essa daqui, já tá bom, né? 500 pontos, já pegou bastante coisa. O movimento ficou mais travado na parte da tarde, já na parte de cima do gráfico, né? Não andou mais do que isso. Ficou nesse range aqui, depois eu falar em relação ao meu gráfico oficial. Mas aqui em relação à regra de coloração, ainda continua. O dólar hoje, o que a gente teve? A primeira cor a gente não faz nada, que é essa venda. Aí mudou para compra, mas também nem teria andado muito aqui, uns 4 pontinhos. E a venda depois até teria andado, mas 1 hora aqui. Pelo menos foi até rápido, mas não andou tanto também, 7 pontinhos. Hoje o dia não foi com range tão forte, foi um range aí de uns 25 pontos. Sendo que nos dias anteriores, desde segunda-feira, estava bem melhor, né? Já em relação à regra de coloração aqui do índice, o que a gente teve? A gente teve aqui, deixa eu ver onde que começou o dia, aqui. A primeira cor, deixa eu aproximar o gráfico. A primeira cor foi compra e já trocou para venda, mas era na volatilidade da abertura, primeiro candle, 9 horas. Então não teria dado tempo de fazer essa inversão aqui, foi logo na abertura mesmo.
E aí depois, quando trocou de cor de novo, era aqui, 10,26. Não andou muito, andou nada praticamente. Aqui estopou, chegou a ter ruído. Só que, por fim, essa aqui acabou andando mais. Geralmente acontece isso no índice. Eu falei ontem, a primeira que não anda, pode ser que a segunda troca de cor vá andar. E ontem aconteceu isso. Chegou a estopar, né? A troca de cor a primeira e a segunda andou bastante. Aqui atrás, deixa eu relembrar aqui, ó. A primeira estopou, a segunda andou isso aqui tudo. E aí, essa daqui andou bem pouco, já a segunda andou mais. Aí aqui foi bem mais interessante, até aqui o topo, uns 760 pontos. A venda já não andou tanto, bem pouco, e a compra por venda que já era ruído do fim do dia. Então, no geral, as linhas, só a linha do índice que surpreendeu aqui a compra, mas no geral mesmo, índice, dólar, índice e dólar, setup de linha, setup de Renko não foi muito interessante hoje não, tá? Não foi, mas o gráfico também de candles, eu na minha opinião também não achei interessante. Então já falando aqui, o dólar hoje, o que a gente teve? A gente teve aqui um gapzinho de baixa, bem irrelevante. E o primeiro candle foi um candle de virada, um candle de força compradora. Era a região de suporte, de lateralidade, né? A gente está dentro dessa região desde aí de sexta-feira. E aí o preço já reage e fica acima da VWAP. Para pensar aqui em setup da VWAP, até poderia. Pelo 2 minutos, por exemplo, esse candle 9. Só que para entrar nesse candle 9, ideal é colocar pelo menos um stop aqui no meio da primeira barra do primeiro candle, ou melhor, até o fundo, tá? Os exemplos que eu tenho às vezes é no fundo mesmo. E aí já perde a situação do risco-retorno, porque nós estamos aqui em regiões de trava, de fechamento de gap, é a cara do ajuste, médias aqui 50 e 80 começando a criar tendência, 1 para 1 tá dando acima desse topo. Então, por mais que alguns exemplos setup da VWAP do backtest eu tenha lá a situação que ligo foda-se para ajuste, para 20, para 50, para 80, aqui nessa situação o risco-retorno já fica inviável, já tem muito bloqueio aqui na frente. Mas o preço simplesmente já sobe reto, sem respeitar aqui as médias, mas as médias estavam flats, aqui o mercado lateral, né? O mercado lateral não tem de respeitar médias e nem retração. Mas o preço foi, subiu reto e chegou aqui. Para pensar em reversão agressiva, eu não tenho confluência. Eu não tenho nem esse topo aqui próximo para falar que é confluência. Eu não tenho nada, nem retração dessa última pernada aqui, por exemplo. Não tenho 61. Se eu marcar desse topo aqui, é região de pelo menos 61. Mas o que mais? O que mais que eu tenho a pensar em contra-tendência? Ah, é um PFR, vou bater contra. Só pelo candle? O movimento faz um pullback, não é compra. Vários fatores, médias, candle longe da média, LS, sem risco retorno. Começa a ficar aqui rejeitando o topo, formando uma deriva. Formou uma deriva aqui. Inclusive, deixa eu ver se eu desenhei. Esqueci dessa deriva, peraí. Então, nós tivemos aqui uma deriva. O preço trava aí do nada. Era 11 horas já tinha aberto as ações aqui, as ações nos Estados Unidos. O movimento simplesmente quebra a média de 20, volta para a região da 200. Aqui a 200 está flat, a gente não tem tendência em tempo gráfico maior. E aí acabou pelo menos respeitando a região de retração, mas nada a ser feito. Começou a ter gap entre candles, fechava num preço, abria em outro, o volume ficou muito fraco, média sem tendência. Nada a ser feito. Fez um topo menor, começou aqui a formar 2 topos, aqui nós já tínhamos 2 fundos. E depois acabou formando o terceiro fundo, topo aqui também, descendo em forma de canal. Então, que eu tenho esse desenho aqui, descendo em forma de canal, respeitou a tela embaixo. O preço chegou a cair, até que caiu um pouco esticado, mas não tanto assim. Travou aqui do nada, não tinha nada de confluência, não tinha retração, não tinha força compradora, porque esse aqui eu nem vejo como força compradora. Teve muito doji no meio do caminho, tá? O movimento faz pullback. Gap entre candles, quebra a média de 20, não vejo nada a ser feito depois, até o fim do dia, completamente feio aqui, mais uma vez aí, trabalhando entre mínima e máxima do dia anterior. Então, se for ver o candle do diário, olha esse aqui, que tristeza, né? Eu fico falando, tristeza. Um candle inside de novo, dentro desse daqui, que quase também foi um inside dentro desse. Então, tá horrível. Mas, lembrando, nós estamos aí afunilando cada vez mais, né? Hoje, se a gente for ver, as LTs está cada vez mais se aproximando. A superior e inferior. Então, uma hora vai pegar alguma direção, só não sei qual ainda. Para amanhã, a mesma coisa que eu falei ontem, que eu falei assim, se hoje ficar em torno da 200, não vai ter muito o que fazer.
Digo a mesma coisa para amanhã, se ficar em torno de 200 ainda não tem muito o que fazer, porque está dentro de um range muito lateral aqui, bem grande. Então tem que sair dessa região, tem que criar alguma tendência, tem que romper aqui ou lá em cima. Não sei, olha o movimento como é que tá feio. Horrível. E aí indeciso, range curto. Então não vi nada a ser feito. Péssimo, péssimo, péssimo. Dojis não, além de doji também, né? Mas gap entre candles aqui. Movimento totalmente travado, olha só, várias barras uma do lado da outra, uma mini lateralidade. Doji, nossa, péssimo. Interrompendo o vídeo aqui rapidinho para te contar uma coisa muito importante. Que lá no meu canal do YouTube tem algumas playlists que você pode gostar. Vou te dar 3 exemplos. Tenho aqui a playlist de mesa proprietária, mostro minha trajetória na floor de trading, com vídeos com temas muito importantes, eu acho que você vai gostar. Tenho também uma playlist de revisão do dia, basicamente diário de trade, que eu abordo análise técnica, análise de fluxo e macroeconomia. E tenho também uma playlist de análise semanal, vou abordar também macroeconomia, fluxo e análise técnica para a próxima semana de pregão. Então, se você acha que você vai gostar, não esqueça de se inscrever aqui no canal, tá? E veja os vídeos aqui na playlist. Já em relação ao índice, não teve gap. Média de 9, 20, 50 estava irrelevante, então a 80 estava importante ainda. Só que o preço rompeu já 80 no primeiro candle. O primeiro candle foi um candle de força vendedora. Bem aqui, irrelevante, rompeu essa região de troca de polaridade aqui. O preço tem que considerar a retração desse movimento, então chegou quase bem próximo de 61, mas travou mesmo em 50%. E VWAP do dia anterior. Travou aqui, o LS ativou, mas eu não tinha aqui contexto para pensar em contratendência, em compras. Não faço nada. O movimento faz um pullback, não é candle de compra, não vejo, tem que preencher alguns critérios importantes. Quando começa a preencher, não preenche todos nesse 12. E além disso, trap zone, então não faço nada. Eu não sei se essa 200 aqui está realmente forte para jogar o preço para cima, porque até agora, para mim, a 20 não tá tendo força. Eu não vejo nem a 200 nem a 20. Para mim, eu não sei quem está ganhando aqui. E aí tem uma certa volatilidade com a abertura do à vista, chega a testar essa máxima aqui. Depois forma um bear 180. Eis a vantagem da gente sempre esperar o candle a mínima e máxima, né? Não teria estopado se a pessoa entrasse aqui no fechamento. Porque a gente se preocupa com a mínima, a sombra, né? De não ter estopado. O movimento voltou, quase que fez um bull 180 aqui também. Anulou, foi chegando próximo da máxima. Pegou a liquidez e aí rompeu essa última máximazinha do dia anterior e teve essa volatilidade aqui, ó. Esse baita candle volátil com a abertura do norte-americano. Esse candle aqui, a sombra dele assustou, porque começou a voltar, começava a indicar aí, trollagem, será? Não, virou para cima e voltou a subir. E aqui o LS não estava ativo, quase que ativava. Esse candle 21, ele chegou a testar essa máxima, foi uma defesa normal, só que eu não tenho operacional de ficar batendo contra, só porque é resistência, não tenho, e evitaria stop, porque fez um pullback na média de 9 e voltou a subir. Isso aqui é gatilho para mim, esse 22? Esse 22 o LS ativou nele. E se eu entrar no 22 e stop aqui no 20, eu não tenho risco retorno para a região. O stop já fica extremamente caro. Primeira barra para cima, nós temos aqui o 100% na minha cara. Então não sei se vai respeitar. O preço acabou respeitando essa região do 100%, ficou esticado, não preenche critério para reversão para mim. Eu tenho que pensar em reversão a partir do 25 aqui. O 25 é a partir de 11 horas. A partir de 11 horas, o que a gente tem de gatilho aqui? Nada, só candle feio pelo 2, e quando deu 67, já não tinha risco retorno para 9. Faz um pullback na 9, sem critérios aqui, nada de compra, não preenche critério pra gente. Quebra a média 20, passa por baixo, faz pullback na 20, é gatilho 43? Não, pelo tipo do pullback. Vai preenchendo os critérios, 46 não fecha, nem acionado e trap zone. Nem teria risco retorno para VWAP aqui também, essa região. O movimento passa por cima da média de 9 a 20 de novo, passa por baixo, fica com a 9,20 sem tendência. Começa a cair aqui quase em forma talvez de um triângulo simétrico ou um triângulo descendente talvez. Mais simétrico mesmo. Deixa eu mostrar aqui. Então, triângulozinho simétrico. Um movimento aqui, importante ressaltar, que fez uma troca de polaridade com essa região, mas não vejo nada além disso. O preço simplesmente reagiu, teve essa barra forte aqui, rompeu o máximo, pegou liquidez, mas depois não conseguiu subir. Porque aí cumpriu o movimento, né? Cumpriu o movimento que era fechar o gap de sexta-feira, cravado certinho. E outra coisa, aqui, quando respeitou esse topo, né? A gente podia ver que tinha 2 topos e outros topos aqui atrás. E aí acabou confirmando mais um topo do dia. Tendo SLT aqui, SLT de cima, começando daqui, importante, ó.
E aí eu também em relação aos fundos, porque depois que tocou nessa LT, o movimento até chegou a esticar, mas para pensar em reversão aqui, sem candles, sem confluências também necessárias. Do nada o movimento começa a voltar, porque cumpriu a tarefa, né, de fechar o gap de sexta, voltou, começou a voltar bem esticado, 9 cruza a 20 de novo. É gatilho 81? Aqui é complicado pensar em gatilho porque no dia já não tem mais tendência em relação a 9,20. Cruzou para cima, cruzou para baixo, cruzou para cima, cruzou para baixo, para cima e para baixo. Aqui já começa meio que talvez realmente está em canal de alta aqui. E aí o preço cai reto e vai buscar essa região da VWAP com essa troca de polaridade importante. E depois fica sem tendência. Então no gráfico branco a gente teve essa troca de polaridade, esse caixote aqui. A gente teve esse triângulo simétrico, a força compradora foi aqui, nós tivemos uma sequência com barra quase ignorada aqui no meio do caminho, a exaustão aqui no final, o movimento ficou travado, acumulou para romper de novo a máxima, não vejo aqui outra sequência, anulou todo esse movimento de alta, voltou a testar essa região desse fundo aqui e depois ficou travado, mas afunilando entre LT aqui. Nós temos uma LT aqui de baixo e uma LT aqui de cima, o preço está afunilando como se fosse em forma de cunha para cima. Isso aqui pode ser uma bandeira de baixa, porque na região que está localizada, porque nós estamos em tendência. Fez aqui como se fosse uma correção e agora está fazendo isso aqui. Isso aqui é uma grande correção, que pode ser um movimento de baixa aqui. Mas no geral eu não vejo nada a ser feito hoje, não vi nada confiante, infelizmente. E tá tudo bem. Aqui em relação ao macro, deixa eu ver aqui, ó. Outra coisa interessante é a VWAP mensal, né? O preço chegou. Então, fechou o gap e buscou VWAP mensal. VWAP semanal também, aqui tudo cravado. Fechou aí o gap que a gente teve. Deixa eu olhar pelo Ibov, então fica melhor, né? Sem os ruídos. Então, aqui pelo Ibov, tá fazendo uma correção normal, tudo bem. Eu espero que trave, né? Agora. Porque já chegou aqui quase em 50%. Estou esperando um movimento de trava, até porque se for olhar pelo Ibov, isso aqui é uma troca de polaridade, ó, junto com retração. Então, estava caindo em forma de pivô. Aí o movimento voltou, então eu espero que faça isso e finalmente rompa essa região aqui. E aí fica interessante. A correção estava tudo bem acontecer, porque lá no índice futuro tinha gap, né? Aqui no Ibov não. Então o índice futuro preencheu o gap. Agora, com o gap fechado, a gente pode ter o movimento da volta, ou pullback. Então, deixa eu mostrar aqui. A 20 pode virar para baixo, mas principalmente em relação à média de 9, né? A 9 do diário aí foi buscada, teve uma defesa em relação à 9 do diário. E aí agora a gente pode ter um repiquezinho de baixa bem interessante para testar essa região e romper. O cenário todo está interessante para fazer isso. Agora vem a questão, vai fazer ou não, né? E aí, junto com isso, então o índice, então, está acumulando para talvez começar uma tendência interessante quando chegar aqui. E o dólar também está acumulando para romper alguma direção, que pode ser para cima ou para baixo. Então, parece que o dólar está aguardando o momento do índice de criar uma tendência, um rompimento, para aí o dólar realmente também fazer um rompimento aqui. Vamos ver quem vai começar primeiro. Então, o índice não estragou o cenário está bom. Espero que realmente chegue aqui nesse fundo, é o mais interessante. E aí, a Petro, hoje, ela que fez o movimento de queda forte do Ibov na sexta, né? Ela não teve o preenchimento do gap, o gap está aberto. Então foram outros índices aí que ajudaram o movimento a subir. Aqui nós tivemos, até bem complicada, mas no semanal, movimento bem feio na semana anterior, né? Muito esticado. Mas a correção era meio que já avisada, eu falei em relação a isso, PFR aqui. Mas agora para esses próximos dias, que falta só amanhã e sexta, eu não vejo nada em relação à Petro, infelizmente, porque ela está dentro desses últimos candles. Eu acho que vai ficar travado por enquanto, porque ela está esticada. As médias vai chegar no preço e o preço vai ficar travado, enquanto as médias não chegarem. Então, vai ficar travado nessa região. Já a Vale hoje, eu tenho até que ativar o Ctrl+J, Ctrl+K, porque ontem teve um gap que não tinha, né? Hoje teve um gap de baixa, mas foi um dia de subida bem tranquila aqui. Ela estava querendo fechar em baixa, mas acabou ajudando o movimento do índice a subir. Mas quem fez o papel mais importante acabou sendo novamente aí o IFNC, mas também nem tanto, né? Porque se for ver da abertura para cá, um movimento bem tranquilo. Então, no geral, hoje foi tranquilo, sem notícias, sem nada assim de interessante para ressaltar.
Nós tivemos aqui praticamente tanto os índices, né, o Ibov, o índice futuro, eu posso falar também até o dólar fechando com variação positiva. O dólar até fechou no zero, mas estava positivo os dois. E os DIs também. E as ações aqui, só a Petro das Blue Chips, não. Mas o resto positivo. Então foi um dia estranho de analisar. Pelo menos na hora da subida aqui, do índice, a gente teve até uma análise de fluxo interessante de ver, mas depois não teve mais. Foi esse movimento de alta aqui, o movimento do dia, porque depois disso morreu. Então, se eu abrir aqui o índice, a XP, né? Que eu gosto de analisar o movimento da XP. Lembrando que esse movimento aqui foi a partir de 10h20 e engatou mesmo, foi depois da abertura do norte-americano. Nós tivemos aqui XP, 10h20. 10h20 ela não fez nada. Ela começou a fazer mesmo, foi às 10h35 mais ou menos. Aí ela disparou na venda. Deu liquidez para quem, talvez aqui? A UBS, por exemplo, que comprou. Vamos ver se tinha outro player. Bradesco até que hoje não atuou tanto assim. JP Morgan, Merrill, por exemplo, clicou no botão de compra desde o início do dia. Mas Morgan pode também. Morgan que ela fez uma inclinação bem interessante. Mas foi o único movimento do dia. O único movimento do dia. Depois até a parte da tarde teve aqui da atuação dela, mas não foi um movimento assim, nossa. Porque se eu for ver 14h22, espera aí que o gráfico travou. Foi esse movimento aqui de alta, né? Mas quem fez isso aqui? Vamos ver quem deve ter feito. Todo esse movimento aqui, a Bradesco ajudou um pouco. Ah, e a UBS também, então tá certo. Teve esse outro movimento da tarde confluente aqui com fluxo mesmo. A UBS perfeitamente, ó. Uma foi para um lado, a outra foi para outra. A UBS carregou o preço, mas depois acabou devolvendo boa parte aqui. Mas no geral não vi assim um dia interessante. Não gostei do dia de hoje. Não tinha nada lá fora de interessante. Os mercados lá fora nem vou ressaltar, porque nada assim, nossa, caindo muito, nossa, subindo muito, não tinha. Tava muito tranquilo. Em relação ao S&P e DXY, a gente não teve correlação. Lá fora foi um dia de dojizinho. Quase que a gente teve um movimento igual, né? Mas pelo menos a gente não fechou em dojizinho. A gente até fechou com um candlezinho positivo. DXY, lá fora, foi um dia até de queda, mas bem tranquilo e relevante. Se for comparar com essas barras aqui da semana passada, isso aqui é um movimento muito tranquilo. O EWZ acabou voltando aí, respeitou esse suporte, está subindo por enquanto. Mas, nossa, no geral, muito tranquilo, sem nada assim. Se eu abrir as manchetes, nada, nem essa questão do cara lá da Vale ter saído do conselho agitou o mercado. Até comentei mais cedo, eu postei, né, lá no grupo do Instagram, porque a Vale ela não sofre tanto a questão de política, já a Petrobras ela sofre qualquer coisa, né? A Vale ela é muito mais sensível à commodity do minério de ferro do que alguma coisa de política. Tem que acontecer algo muito sério para acontecer uma interferência em fatores políticos. Tanto é que o minério de ferro está caindo uns 30% só esse ano e a Vale está puxando muito por causa disso, né? Ela é muito por causa da commodity. E aí, não tem muito aqui manchete, alerta, alguma coisa relevante. Amanhã de notícia, vamos ver se amanhã tem. Eu lembro que no estudo semanal eu falei que amanhã sim. 9 horas já na abertura tem. Aqui na madrugada, bem tranquilo lá fora. Mas aqui a gente já tem notícia 9 horas. Meia hora depois nós temos aqui, importante, núcleo do IPP, mas pedidos iniciais de seguro-desemprego e IPP mesmo, o foco, que é a inflação ao produtor. Aí a notícia relevante, 9h30, antes da abertura do à vista daqui e antes da abertura do à vista nos Estados Unidos. Importante, tá? Então começa a ter um movimento mais interessante. Caged que ia sair hoje, passou por manhã, não é de movimentar. Então o foco vai ser 9, 9h30. Depois disso não tem mais notícias. Sexta-feira também, que eu lembro, também vai ser bem tranquilo. Então é uma semana tranquila. A segunda semana do mês, a terceira, tende até ser bem tranquila. Parece que hoje teve vencimento de opções também, tá? Não sei se é vencimento sobre opções de ações, agora não tô lembrada, mas é quarta-feira. Assim, eu acho que é próximo do dia 15 de todo mês, da quarta-feira, uma coisa assim. Então hoje teve vencimento de opções, pode ser que o índice tenha feito algum movimento afetado pelo vencimento. Então, é isso, um dia ok. Vamos ver como que vai ser amanhã, espero que seja um dia melhor.